Vou ensinar vocês hoje a fazerem uma paçoca totalmente diferente. Essa aqui é a paçoca caipira. Na minha opinião, de todas as paçocas que eu já comi, essa é a mais saborosa disparado, meus amigos. Então, fica de olho nessa receita que eu tenho certeza que você vai adorar. Mas antes de eu começar essa receita, já senta o dedo nesse like, se for novo no canal, se inscreva e ative as notificações. Você já sabe da nossa parceria, né? Então, chega de falação, vem comigo pra receita. Bom, para poder fazer esse doce caipira, paçoca caipira, doce de amendoim da roça, você pode batizar aí com o nome que você quiser. O importante é você saber que essa primeira etapa pode ser tanto feito com liquidificador, tá? Ou no processador. Eu vou fazer no processador porque ele tritura mais rapidamente, mas pelo amor de Deus, se você não tiver o processador aí, faça no liquidificador, é a mesma coisa. Beleza? Então essa primeira etapa nossa aqui é bem importante, tá? Nós vamos colocar aqui dentro do processador ou do liquidificador amendoim, tá? Esse meu amendoim aqui, chega foco, meu Deus do céu aí, garoto. Esse amendoim aqui, ele já tá torrado e sem a pele, tá? Se você quiser fazer o processo aí com amendoim com pele, torrar ele no forno ou no fogo, você pode fazer. Só que aqui eu já tô usando amendoim torrado sem pele, tá bom? Então vou colocar ele aqui dentro, meu processador, juntamente com uma pitadinha de sal para poder realçar o sabor, tá? Açúcar, é claro, não pode faltar. E um ingrediente que eu acho que vocês vão estranhar, que é a farinha de pão, farinha de rosca, né? Não sei como você chama aí no seu estado, na sua cidade. É farinha de pão ou farinha de rosca? Deixa aqui embaixo para mim nos comentários, tá? Então, para poder fazer esse nosso doce caipira, eu vou precisar dessa farinha. Não pode ser amido de milho, não pode ser farinha de trigo, tem que ser essa, tá? Para dar o sabor e a consistência que nós precisamos. Então, vou colocar aqui dentro. E agora, sem segredo nenhum, vamos triturar isso aqui até ele virar uma farofinha. Pronto, somente isso. Olha só como ela tritura muito rápido, ó. Olha isso. Com a nossa areinha já pronto aqui, meus amigos. Olha só a textura, top, né? Nós precisamos dar uma liga nisso aqui, né? Porque senão vai virar uma paçoca. Então precisamos dar uma liga. Você pode dar a liga aqui diferentemente daquelas que vai ao fogo, né? Com açúcar derretido, etc e tal. Aqui nós podemos dar com doce de leite ou então, no meu caso aqui, ó, leite condensado. Tem como esse trem dar ruim? Fala pra mim. Não tem como não, né? Então eu vou colocar, ó, meu leite condensado aqui. Aqui tem uma caixa de leite condensado. Só que eu vou colocar ele aos poucos, porque você pode ver, ó, que eu tô usando leite condensado integral e ele é bem consistente, né? Então a densidade dele é diferente, provavelmente, do leite condensado que você deva usar aí, né? Porque geralmente tem leite condensado semi-desnatado, tem uns ainda que tem a cara de pau de falar que é semi-desnatado, que não tem nem 0,5% de gordura, né? Então eu vou colocar ele aqui aos poucos até chegar na textura que eu preciso. No geral, é uma caixinha de leite condensado integral, tá? Olha só, meus amigos, como eu falei pra vocês, foi bem eu falar que aconteceu. Eu não coloquei meu leite condensado todo, ficou aqui, ó. Eu usei aqui praticamente 3/4 de uma lata de leite condensado, que gira em torno aí de umas 300 gramas, né? E olha só, já chegou na textura que precisamos. Se o foco ajudar, aí foco. Então já chegou na textura que precisamos, ó. É essa textura aqui, ó. Se colocar mais leite condensado, ela vai ficar bem mole, aí não vai ficar do jeito que nós queremos, né? Bom, agora nós vamos pegar esse doce e levar para nossa forma, que eu vou dar uma dica para vocês topzera, tá? Essa forma aqui, ela é conhecida como forma lisa de canto, ou forma de canto liso. Por quê? Porque geralmente é aquelas formas que ficam em estufa. Ela tem de 2 a 2,5 cm, tá vendo, ó, de altura. Essa minha forma aqui, especificamente, ela tem 30 centímetros por 15, tá? Você encontra ela aí de todos os tamanhos. Ou então você pode usar também a forma de bolo quadrada tradicional,
tá? Não tem problema nenhum. Eu uso essa aqui porque fica mais fácil para mim poder nivelar o meu doce, as minhas cocadas. Inclusive, se você ainda não conhece as receitas das minhas cocadas, clica aqui no card aqui em cima, ó, e assista, tá? Tem cada receita top, viu? Que se você gosta de doce, você tem que assistir, não perde, tá? Agora, vamos colocar o nosso doce aqui. Vocês podem ver que eu já até coloquei um papel manteiga. Se caso você não tiver papel manteiga, pode untar com margarina ou manteiga, combinado? Então, bora colocar aqui, ó, aos pedaços, o nosso doce. Olha só, pessoal, não coube em toda a forma, por isso que eu quis dizer para vocês que vocês conseguem fazer com qualquer forma, pode ser até com aquela forma de bolo, tá? Se caso você for fazer em uma forma que você vai usar a massa total, ou seja, se caso você for dobrar essa receita e for fazer uma forma maior, eu recomendo que sempre você deixe um dedo, aqui tá, ó, um dedo sem colocar, fazendo esse acabamento aqui, ó, com a colher mesmo que nós misturamos o doce, tá? Então você deixa um dedo, porque vai ficar mais fácil para você desenformar, tanto se você tiver o papel manteiga, quanto se você for untar com a margarina, tá? Porque aí é só você cavar ela com uma espátula, uma faca, o que seja, que ela vai sair completamente, tá? Agora nós temos que deixar esse doce nosso descansar. Você pode deixar descansar tanto aqui em temperatura ambiente, tá? Quanto na geladeira, fica ao seu critério. Deixe descansando por no mínimo 30 minutos. Amigos, passado o tempo de descanso aqui, agora eu vou começar a cortar. Você tem várias opções de corte, de tamanho de corte, tá? Você pode cortar tanto com a faca, a espátula ou então o cortador, tá? Esse cortador é bem baratinho, tá? Eu comprei por R$20, ele vem um kit, vem 5 cortadores, tá? Vou até mostrar pra vocês aqui, pera aí. Olha só, ele vem com 5 cortadores, tá vendo? De vários tamanhos. Essa aqui é uma opção que eu tô dando pra vocês, se caso você aí for do faça e venda, tá? Porque aí você vai padronizar. Até mesmo você aí, se for do faça e coma, assim como eu, e gosta bastante de doce, né? Principalmente esses doces caipira, esses doces que remetem à nossa infância. É interessante você ter um desses, tá? Comprei pela internet. Então, aqui você pode cortar do jeito que você quiser, no formato que você quiser, tá? Bom, eu vou usar esse cortador aqui. Ele tem 8 por 5. Esse vai ser o tamanho do meu doce, tá? Então nós vamos lá começar a cortar. Vai render 6 doces e uns pedacinhos que eu vou fazer um quadradinho. Olha só, como fica bem fácil para poder tirar com o cortador. Olha isso, que docinho mais lindo, meus amigos. E olha aí, meus amigos, como que ficou essa nossa paçoca caipira. Agora eu vou dar para você uma dica que é do faça e venda para você poder embalar e vender. Sabe esses plásticos assim, ó, plástico adesivado, você encontra facilmente em casa de confeitaria e na internet, tá? E olha só como que fica com o nosso plástico adesivado. Ele tem um adesivozinho aqui, você prega e fica desse jeito, ó, apto para venda. Lembrando que esse é o tamanho que eu fiz só para poder demonstrar para vocês. Vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem, tá? Se você for vender, eu recomendo que tenha um prazo de validade de até 3 dias, combinado? É topzera ou não é? E se ficou até aqui, eu tenho certeza que você curtiu a paçoca caipira. Então, fortalece oiozinho aqui, dá trabalho demais para poder fazer esse vídeo. Senta o dedo no like aí e apoia o canal. E se você é novo, caiu de paraquedas, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E vou deixar aqui, ó, mais sugestões de doces para você fazer aí e arrasar. Combinado? Até o próximo vídeo. Fui!